já falamos do MPLA, mas os angolanos no geral, estas manifestações que estão a acontecer em Moçambique podem criar um sentimento semelhante nos angolanos em geral, sendo que somos conhecidos por ser um povo pacífico e até já quem nos tenha chamado de um povo especial, não propriamente no sentido positivo da palavra. Bem, nós fomos um povo pacífico, mas ainda assim escorraçámos o colono, né? E o que sabemos da história, pelo menos no contexto dos movimentos de libertação, não é? As primeiras guerras os primeiros ataques foram com katanas, não é? No contexto dos movimentos de libertação, repito, não é? As primeiras confusões até começaram com katanas, não é? E o colono tinha armas, certo? Isto é para dizer o quê? Isto é para dizer que, por muito especiais que sejamos, não é? Se é verdade que o somos, mas por muito especiais que sejamos, a paciência tem mesmo limites, não é? A paciência tem mesmo limites. E aquilo que está a acontecer em Moçambique, de alguma maneira, já está a envergonhar os angolanos. Envergonha os angolanos, de alguma maneira, não é? Deixa-me aqui usar uma... Ou envergonha o líder Não, envergonha os angolanos de uma forma geral, porque é preciso percebermos o seguinte, não é? Eu sempre o disse, naturalmente as lideranças, e no contexto como o nosso, as lideranças têm muita importância, são muito importantes, são muitas vezes determinantes e são decisivas, não é? Por isso, aliás, eu há bocado dizia que mesmo num quadro em que toda a gente percebe que há dificuldades, não é? Porque as pessoas, quando passam a noite sem comer, não precisam que o líder da oposição lhes vá dizer, olha, vocês não comeram, vocês têm fome, portanto as pessoas sentem, não é? E eu dizia, por isso é que eu dizia há bocado, que muitas vezes estas lideranças podem ser os instrumentos indutores para que, de facto, a população expresse o descontentamento por outras vias e de outra forma, mas excluindo essa parte da responsabilidade dos partidos e das lideranças na oposição, é importante que se perceba que esta luta pela democratização do país é uma luta que necessariamente é responsabilidade de todas aquelas pessoas que entendem que, na ausência de qualquer coisa melhor, aquilo que é o mais... o modelo que é o mais promissor, o regime que é o mais promissor é o regime democrático. E isto tem que ser uma responsabilidade de toda a gente. Eu compreendo, e sempre o disse, não é a primeira vez que eu digo aqui, naturalmente, quem aspira ao poder, quem tem instrumentos que lhe permitam aspirar ao poder, tem responsabilidades diferenciadas, mas esta luta pela democratização do país é uma luta que deve ser partilhada por todas as pessoas que entendem que a instauração de um regime democrático em Angola muito mais facilmente propicia o progresso do que aquilo que nós temos estado a assistir até agora. Não é? Por isso é que eu digo que aquilo que está a acontecer em Moçambique já nos envergonha. Aliás, deixa-me que eu diga aqui uma coisa meio a brincar, repetindo o que o Venâncio Mondlane disse, não é? Naquele seu jeito conhecido, né, disse que os moçambicanos agora são os americanos dos angolanos, né? Provavelmente, uma resposta, obviamente, uma provocação, porque os angolanos tinham a vaidade de dizer que eram os americanos dos moçambicanos, não é? Agora a moeda agora, não é? Os papéis agora inverteram-se, os moçambicanos são os nossos americanos. É nesse sentido que eu digo que a vergonha deve ser generalizada. Nós já não podemos dizer, tu já não podes dizer que és americana da moçambicana, já não podes fazer essa afirmação, não é? Até sob pena de apanhar um chicote. Não existido um Venâncio Mondlane, os moçambicanos teriam tido essa coragem por si só? Bem, aqui estamos a colocar daí eu perguntar se seriam os angolanos ou, no caso, o presidente da UNITA, que na altura ficou com essa responsabilidade de apelar à população para reivindicar aquilo que achava que não tinha sido correto. Em Moçambique houve o Venâncio Mondlane, que esteve ali desde o princípio e induziu as pessoas e fez todo um trabalho. Esse trabalho também poderia ter sido feito por Adalberto Costa Júnior, no caso. É evidente que, em certa medida, aquilo que eu já disse responde parcialmente à tua pergunta. Eu não ignoro a relevância das lideranças. Aliás, já me ouviste aqui dizer certas vezes, concordar com a tese
de uma determinada literatura que pensa que, em última instância, a nossa própria sobrevivência enquanto espécie depende da qualidade das nossas lideranças. E quando eu digo das nossas lideranças, refiro-me num plano mais global. Portanto, o papel da liderança é absolutamente decisivo. E eu compreendo também que, naturalmente, esta experiência de Mondlane possa ser comparada àquilo que aconteceu em Angola em 2022, seja de certo modo constrangedora para a UNITA e seja constrangedora nomeadamente para o líder da UNITA, que é o líder da oposição, não é? Porque, naturalmente, não podemos ignorar os factos que em 2022 sentiu-se por parte da população a predisposição de ir à rua e estava à espera de um comando, não é? Portanto, nós não podemos ignorar os factos. Agora, aquilo que eu digo é, em termos futuros, e mesmo até em termos passados, que é evidente aquilo que não se concretizou, mas em termos futuros nós temos mesmo de compreender que a luta da transformação democrática em Angola é um processo que, tendo os partidos na oposição como, eventualmente, as instituições mais importantes, porque são aquelas que aspiram ao poder, é um processo da qual a sociedade não se pode alienar. E quando eu digo sociedade, refiro-me particularmente àquelas pessoas que entendem, repito, que a democracia é melhor do que um fingimento de democracia que nós temos hoje. Porque a base do nosso retrocesso, a questão fundamental do nosso retrocesso, dos cofres vazios, das comidas nos contentores e etc., a base fundamental disto está nesta falsa democracia que nós temos. Porque esta falta de democracia é que facilita a desgovernação, não é? Cria mecanismos ou propicia mecanismos, ou cria mecanismos que facilitam a desgovernação. Porque não há controle de rigorosamente nada, porque quem tem o poder absoluto, e quem tem o poder absoluto desgoverna, como é evidente. Repara a questão das autarquias. Nós não temos autarquias até hoje, porquê? Não é? Há uma discussão que se tem feito no plano legalista, há uma discussão hoje no plano político que entende que o MPLA não está interessado por causa da questão da partilha do poder, mas a questão da partilha do poder tem atrelada outra questão que é importante, que é a partilha de recursos, não é? Porque a realização das autarquias, por exemplo, pressupõe que os governadores que controlam os projetos que são implementados nos municípios percam este poder, deixem de ter essa capacidade ou este poder de controlar os projetos, por exemplo, que são... E eu, quando digo controlo, refiro-me ao controlo do ponto de vista da decisão, do ponto de vista da distribuição, não é? Quem é que faz o quê? Porque esta é a realidade que nós temos hoje, não é? Quem é que controla, quem é que decide sobre os projetos públicos que são realizados nos municípios? É o Governo Central e os governos provinciais. O Governo Central e os governos provinciais é que decidem, não é? Ora, a partir do momento em que nós tivermos autarquias, os projetos de responsabilização local serão mesmo da responsabilidade do autarca, não é? Serão mesmo da responsabilidade das instituições locais, não é? E isto vai ser também um problema para o partido que governa e para os seus dirigentes, não é? Do ponto de vista da distribuição e do controlo da renda. Este também é um problema que não tem, às vezes não é suficientemente aferido nesta resistência que o MPLA manifesta em concretizar as autarquias. Os governadores do MPLA não estão interessados nas autarquias porque perdem poder, não é? Porque perdem a possibilidade das mixas, não é? Porque gerir projetos, onde é que se vai buscar dinheiro? Quem gera orçamento, quem gera orçamento tem, naturalmente, mais facilidade para ir buscar dinheiro aqui e acolá, não é? As autarquias reduzem significativamente estes caminhos, estas margens que existem de descaminho de dinheiro público. Por conta ou através dos tais projetos da fachada, que muitas vezes se dizem que foram feitos, não foram feitos, ou com orçamentos malucos, custou isso, quando custou na verdade aquilo. Portanto, as autarquias também
têm o potencial de reduzir significativamente esta margem que existe hoje, nomeadamente, e atenção, não falo só dos governos provinciais, não é? Nós temos conhecimento de prática de governação aí do empalado. Muitas vezes, determinados projetos que são implementados em determinadas províncias, em determinados municípios, terem já donos, não é? A partir do centro. Muitas vezes os projetos vão com uma certa indicação. Aqueles são para serem executados pela empresa X, aquele outro é para ser executado pela empresa Z. Portanto, tudo isso pode ser posto em causa. Por isso eu dizia dias numa conversa informal, deves ter noticiado que o Prémio Nobel este ano foi dado a três economistas, dois dos quais escreveram aquela célebre obra Porque Falham as Nações. E eu dizia que se o James Robinson e o seu colega, o Daron Acemoglu, tivessem nascido em Angola, provavelmente tinham sido acusados de vandalismo, não é? Porque aquilo que eles defendem, em tese, no âmbito da grande discussão que existe na economia sobre a distribuição da renda, eles defendem, em tese, é que as instituições democráticas tendem a ser muito mais fiáveis na construção de países prósperos e, naturalmente, na distribuição da renda, não é? Porque quando se fazem países prósperos, os países prósperos têm um potencial maior de distribuir a renda de forma, diria, mais proporcional, mais justa, não é? É tudo isso que tem sido adiado até agora. Por isso é que não há autarquias, por isso é que as CNEs são feitas como são feitas, por isso é que os tribunais são constituídos como são, por isso, quer dizer, tudo é feito na lógica de preservação de poder. Mas a experiência de Moçambique é dramática para o MPLA. É dramática para o MPLA, porque o MPLA, se não sabe, devia saber que não é só a oposição que está a ser embaraçada, e a oposição angolana, ao estar a ser embaraçada, entre aspas, como está a ser embaraçada pela oposição moçambicana, não é esperado que em 2027, repetindo-se as circunstâncias de 2024, haja da mesma forma. É muito difícil que isso venha acontecer. Por outro lado, a própria população também acaba por ter aqui uma aprendizagem diferenciada, não é? Que afinal, porque repara, olha, Venâncio Mondlane, para além de hoje, praticamente, é verdade que o seu papel de liderança é absolutamente fundamental, mas ele passa o termo, passa a expressão, manda umas bocas nas redes sociais e põe um comunicado nas redes sociais e toda a gente vai para a rua. Não é? Ou seja, porque as pessoas sentem que de facto são agentes ativos e não propriamente agentes passivos no processo da transformação. E eu julgo, ou tenho quase a certeza que os angolanos estão a aprender com isso, não é? A ideia dos moçambicanos passarem a ser os nossos americanos é verdadeiramente embaraçosa para os angolanos. Eu não tenho a menor dúvida de que os angolanos, eu quando digo aqui os angolanos, refiro-me naturalmente à sociedade, também está a tirar aprendizagens desse processo que está a acontecer em Moçambique, e é nesse sentido que, de facto, esta experiência moçambicana é melindrosa e é dramática para o MPLA. Dramática, digo, no contexto daquilo que tem demonstrado até agora, que são as suas preocupações com a preservação do poder. Dramático nesse sentido.